Amém. Jesus é bom. Irmãos, o assunto que a gente tem para conversar hoje é sobre comunicação. Jesus nos mandou pregar o evangelho a toda criatura, né? Então já começa daí. Porque a gente vai comunicar o evangelho. Inclusive, a palavra evangelho significa boa notícia ou boa nova. A palavra evangelho era usada pelo Império Romano. Quando o imperador editava alguma norma, ela era espalhada em todo o império. Eram enviados emissários que levavam a mensagem. Então, a palavra evangelho vem disso aí. Então, Jesus começa a pregar o evangelho, a boa notícia do reino de Deus. E a palavra grega era a mesma usada no Império Romano. Daí veio a palavra jornal, notícia e por aí lá vai. Então, comunicação é algo importante. A gente precisa saber comunicar. E a falha da comunicação, como a gente vai ver aqui, é a causa de muitos maus entendidos. Mas a gente precisa se aperfeiçoar nesse assunto comunicação, porque ela é uma ferramenta para a proclamação do Evangelho e para as relações entre irmãos, amigos, colegas de trabalho e para os casais. A gente começou pensando em um encontro de casais, né? Depois a gente foi chegando à conclusão de que era para toda a igreja, e a gente deixou aberto, então, para todos os que quisessem vir. Os que não são casados, um dia vão casar. Os que não são casados também usam essa ferramenta no seu dia a dia. Então, que o Senhor nos ajude aqui, me ajude a comunicar e ajude vocês também a participarem. Essa primeira parte, a parte 1, eu vou ler os slides, certo? E fazer comentários muito rápidos, porque eu quero chegar na parte 2. A parte 1, que é o, vamos dizer assim, fundamento do assunto, do tema, né? Como inicialmente pensamos a família, um dos objetivos dessa primeira parte é que vocês entendam a família como um time. Todos jogando com o mesmo alvo, fazer gol, né? E aqui a definição de trabalho e equipe. A família é uma equipe, marido, mulher, filhos, cada um com um papel definido no lar. Duas ou mais pessoas somando esforços para atingir alvos comuns. Se, na casa, o marido tem um alvo, a mulher tem outro, os filhos têm outro, esse negócio vai ficar complicado. Mas um time é definido por alvos comuns. Todos, usando aqui a analogia do futebol, o objetivo de todos é não tomar gol e fazer gol, né? A igreja é um time de Deus. É uma equipe com dons e papéis diferentes. Na igreja, dons referem-se a capacidades especiais, talentos ou aptidões concedidas por Deus para a edificação da igreja e o cumprimento da missão divina. A gente vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 14, que vai falar dos dons espirituais, que são ferramentas que Deus utiliza para que a igreja cresça, sirva e manifeste o poder dele no mundo. E Paulo vai dizer que a gente deve procurar com diligência os dons espirituais, porque eles são ferramentas para a edificação. O alvo de Deus, como a gente sabe, é uma família de muitos filhos. Vamos repetir? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso está explícito em Romanos 8, 29, quando diz: pois aqueles, vamos juntos? Aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui tem a figura do pai, a figura do filho, primogênito, a figura de muitos irmãos, como eram as famílias dos tempos antigos, com muitos filhos, né? Hoje a gente só quer ter um, dois, mas naquela época eram muitos, e as famílias se preservavam pelo número de filhos, por descendência, e hoje a gente está meio atrapalhado. Mas assim, e cadê a mãe? Porque aqui tem um pai, os irmãos, filho primogênito, cadê a mãe? A mãe está dita lá em Gálatas, que é a Nova Jerusalém, que é a noiva de Cristo, que primeiro ele vai ser noiva, mas essa noiva está gerando filhos, como o Espírito Santo gerou em Maria, sem ter intimidade nenhuma. A filha de Deus, que a igreja está gerando filhos pela ação do Espírito Santo. Está lá em Gálatas. Eu não coloquei aqui, mas está lá, depois eu mostro para vocês. Que é Jerusalém. Então, se o alvo é de Deus, e você foi comprado por Ele, conquistado por Ele, e você é discípulo, você está seguindo a Jesus. Amém? Então, se o alvo é de Deus, passa a ser a nossa missão. O nosso chamado. Deus chamou cada um de vocês como trabalhadores, como servos do reino dele. E o desejo maior do coração de Deus é formar a sua família. E esse desejo precisa arder no seu coração, porque é o que arde no coração de Deus. É o que fez Deus se mover a ponto de mandar seu filho. Apesar do homem ter pecado tanto, Deus não desistiu do seu propósito. Deus enviou seu filho ao mundo para morrer em nosso lugar e vencer a morte, vencer o diabo, vencer o mundo e vencer o seu ego, vencer a gente mesmo. E nos dá a vitória. Paulo, lá em Filipenses 3, 14 e 15, vai chamar isso de soberana vocação em Cristo Jesus. Quando fala de soberana, está dizendo que está acima de todas as vocações. Lembra, irmãos, que eu tenho perguntado aos irmãos, o que de mais importante você tem a fazer? E eu digo, o que de mais importante temos a fazer é cumprir o nosso chamado. É sermos discípulos e fazermos discípulos e construir a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E aí a gente vai entender, então, que a família, aqui eu estou me referindo agora a marido, mulher e filhos, tá? É projeto de Deus, é da ordem criacional de Deus, não é uma estrutura formada pela sociedade. Ela é a primeira igreja da qual eu faço parte, porque eu faço parte da igreja de Jesus, mas eu, Dileuza e meus 2 filhos em casa somos igreja. Amém? É a igreja da casa. E ali na igreja da casa deve haver culto. Deve haver obediência, deve haver o quê? Presença de Cristo. É um time de Deus. Amém, irmãos? Amém. É um time. Se Jorá e Milena, se os filhos entenderem que são um time com vocês, então vamos trabalhar junto com vocês. É claro que esse time não vai ser conivente com pecados do time. Lá em casa eu lembro pequeno, eu tentando fechar uma porta que não queria fechar e comecei a murmurar. E Gabriel era pequenininho e disse assim, pai, murmurando. Ou vocês acham que por ser um time ele tinha que murmurar junto comigo? Não, né? E aí ele, pai, está murmurando, isso é pecado. E aí eu sei que a Bíblia diz em tudo dai graças. Não é um time cujo principal é Deus. Você não vai ser conivente com os pecados do time, não. Na igreja também, a gente não vai ser conivente com os pecados. A gente vai tratar os pecados, amém? E essa família é a principal junta de edificação da igreja.
Existe um conceito da visão cristã de casamento, que é a complementaridade. Onde Jesus diz assim: deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão os dois uma carne. Na matemática, ô engenheiro, na matemática, 2 mais 2, 4. 1 mais 1. Se eu disser para você que 1 mais 1 é 1, você vai dizer o que para mim? Você vai dizer só na matemática de Deus, numa coisa chamada casamento. E é bom que quem não casou entenda isso, porque Jorá e Milena são se eu der uma facada em Jorá, dói da barriga de Milena. Não é não, meu? Se eu derrubar a Milena, Deus me defenda, porque esse é o papel. O papel é do diabo, né? O diabo é que faz isso. Se o nosso adversário derrubar a Milena, derruba Jorai. Derruba os filhos. Porque eles dois são um. Quem mexer nessa gatinha aí, ó, mexeu comigo. Mas isso não significa que eu vou ser conivente com os pecados dela, nem dela com os meus. Pelo contrário. Se eu a amo como Jesus amou a igreja, quando eu a vir pecando, eu vou agir para que ela não peque mais. E não vou ser conivente com o pecado dela. Então, os dois se misturam. Aqui a gente tem uma mistura aqui de uma água com uma farinha, eu não sei. E aí faz um pirão, né? Então, os dois se misturam e já não somos mais dois, mas um somente. E voltando para aquele trabalho de equipe, nós somos com os mesmos alvos. Amém, irmãos? Amém. Com os mesmos alvos, construindo uma mente só. Agora, com papéis diferentes. Se cada um cumpre o seu papel, há harmonia. Se você não cumpre o seu papel, desarmonia. E aí o casamento, e como também a igreja, e como também no trabalho lá, é um trabalho de cooperação mútua. Eu digo para o meu chefe lá, meu chefe, eu discordo dele um monte de coisa. Porém, eu digo para ele assim, sua função aqui é fazer essa unidade de saúde funcionar, e meu papel é cooperar com você para que funcione. Com as minhas mãos, com aquilo que eu tenho, oferecer ferramentas, oferecer apoio, oferecer ajuda e cumprir o meu papel ali dentro para que esse posto funcione. Da mesma forma, assim é você na igreja, você no seu casamento. Filhos, vocês estão cooperando com seus pais? Quando a Bíblia diz assim, honra pai e mãe, vocês estão cooperando em casa? Você já prestou atenção nos alvos de sua mãe e de seu pai? Você coopera com eles? Você contribui com eles? Então, isso é um trabalho de time. Amém? Então, a gente vai dizer assim, uma frase que eu quero que vocês digam de quem é essa frase. Quem comigo não ajunta, espalha. Alguém pode contribuir? Pode dizer o que está acontecendo nesse barco aí? Uma competição. 6 remadores no mesmo barco, mas eles estão competindo entre si. Então eles remam em direções diferentes e o barco não sai do lugar. É assim na igreja? Se Jéssica e Roger estiverem competindo, o que vai ser desse casamento? Problema. Se Claudevan e Kelly estiverem competindo pelo amor dos filhos, por exemplo, quem me ama mais? Você acha que vão prosperar? O filho vai me amar, mas vai amar menos a mulher. Na verdade, aqui todos deveriam remar para o mesmo lado e não ser uma competição, porque 1 mais 1 é igual? 1 mais 1 é igual a 1.
na matemática de Deus. Amém, queridos? Pode. Remando mesmo. Tem que remar no mesmo ritmo. E é interessante a pessoa que está liderando a fazer um sinal para que todo mundo reme no mesmo momento, na mesma hora. Então, como é importante a sincronia também dentro da remada e nessa analogia do casamento. Boa observação. A gente tem que remar no ritmo, no mesmo ritmo, tem que sincronizar, certo? Só que como é que você sincroniza um melancólico com um sanguíneo? Como é que você sincroniza um colérico com um fleumático? Ou seja, as pessoas são diferentes. Aí Jesus, para nos ajudar, deu papéis diferentes para cada um. Olha, por exemplo, eu vou abrir meu coração aqui, vou desabarrafar. Vou desabarrafar, como diz eu. Dileus é colérica, muito mais decidida, muito mais... Eu sou fleumático, então eu recebo a informação, vou processar a informação para decidir. Ela não, já tem a decisão. Mas aí, naturalmente, quem seria líder aqui? Ela. Naturalmente, ela seria a líder e eu seria só um agregado ali. Viveria eu rodeando ao redor dela, só fazendo as vontades e desejos. Mas Deus estabeleceu que a liderança seria masculina. Então, o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, mas ele governa como Cristo governou. E a mulher pega toda a graça que Deus lhe deu para ajudar o marido na sua função. O marido precisa ser sensível, precisa ser compreensivo, precisa proteger, suprir, mas a mulher precisa deixá-lo liderar. Agora, como disse a Hillary Clinton, ela chegou num posto de gasolina com o marido do lado e tinha um cara enchendo a bomba. Ela disse: amor, eu fui namorado desse cara na colegial. Aí ele virou e falou: já pensou se você tivesse casado com ele, hoje você seria uma esposa de frentista de posto de gasolina? Ela disse: não. Se eu tivesse casado com ele, ele seria hoje o presidente dos Estados Unidos. Para você ver o poder de influência que a mulher tem, né? Por isso que o diabo foi logo tentar derrubar a mulher, porque se derruba a mulher, derruba o marido. Derruba a casa. Mas Clodevan quer cooperar. É importante também saber que a gente vai caminhar no ritmo, por exemplo, o povo de Israel caminhou no ritmo dos menores. Porque se os mais fortes, mais ágeis fossem embora, os criança, velho, tudo ia ficar para trás, né? Então é importante que a liderança ela entenda as dificuldades, as debilidades, as coisas e seja humilde para ir atrás, para fortalecer e para caminhar nesse ritmo. É verdade, porque senão os mais fortes vão caminhar e os mais fracos vão ficar para trás. Aí entra uma coisa chamada compaixão, misericórdia, né? Que você vai tentar levar. Imagine eu correndo com a Solange. Cadê a Solange? Solange já tem mais idade, não tem o mesmo ritmo que eu, embora que há controvérsias. Né? Mas, porque eu também não tenho uma saúde muito boa, não. Mas eu tenho que ampará-la quando eu estou caminhando com ela, não é não? Amém. Alguém queria mais contribuir? Bom, mas há muita coisa para a gente trabalhar na mente da gente, para a gente trabalhar na nossa prática. O foco do trabalho aqui, quando a gente vai falar sobre comunicação, não é o que eu posso mudar no outro, mas é preciso que eu olhe para mim. Jesus, quando disse, não julgueis para que não sejais julgados, ele diz assim, tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do irmão. E, às vezes, uma reunião com ensino para casais, às vezes, ao invés de virar bênção, vira problema. Porque o cônjuge chega para o outro em casa e diz, está vendo, você viu lá o que disse que você tem que fazer?
e vai jogar na cara do outro que o outro precisa mudar nisso, nisso, naquilo. Então agora a gente vai baixar a cabeça e vai orar: Senhor, eu quero olhar para mim mesmo. Eu quero mudar. A gente vem falando sobre arrependimento, né? Cada vez que a gente conhece o Senhor, sua vontade, seu desejo, a gente descobre coisas que a gente está errando. E aí a gente não adianta querer mudar o outro, você só consegue mudar você mesmo. Então baixa a tua cabeça, ora aí: Senhor. Tendo esse foco, let's go. Vamos ajudar um ao outro, vamos renovar a nossa atitude, vamos assumir o compromisso. Amém? Hoje assumir o compromisso. Lembrando que a igreja começa na minha casa. Eu vou voltar dessa reunião, porque a Bíblia diz que a gente tem que levar o ensino para a prática, para a gente não ser ouvintes que se dão, para a gente não perder nossa identidade. A gente precisa levar para a nossa casa a presença de Cristo, a oração, a comunhão, a nossa casa para acolher a igreja, uma casa cheia da palavra de Deus, é uma casa onde haja discipulado. Discipulado é o seguinte: é você decidir seguir alguém. Siga-me, Jesus disse para os discípulos. E a partir do momento que eu passo a seguir Jesus, eu passo a observar o que ele faz e a imitá-lo. Para que eu imite, eu preciso abrir mão do que eu sou. Eu preciso perder minha identidade para ganhar a de Cristo. Amém? E aqui eu queria chamar... Vamos ficar em pé. Tem uma musiquinha que a gente vai cantar, olhando para o irmão. Olhando para o irmão. E se você está junto com seu marido, você vai cantar para ele também. Essa aqui, ó. Lembrando que nós somos um time, amém? Um time, um é atacante, outro é zagueiro, outro... Olha lá, olha lá. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecer-lhe o louvor que traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço de amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto na tua tristeza e da alegria contigo sorrir, sentarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecer-lhe o louvor e traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço de amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto na tua tristeza e da alegria contigo sorrir, sentarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. Se andarmos juntos, com toda certeza, será bem mais fácil seguir. Essa é a noção de time. Amém, queridos? Amém. Imagina se está jogando e o jogador toca a bola para o seu gol, para o seu próprio gol. É gol contra, né? E o time tem que jogar bem entrosado, não? Cada um com seu papel. Imagina se o atacante vai jogar de zagueiro, o zagueiro vai jogar de atacante, o lateral direito vai para
para o lado esquerdo e vira uma confusão. Cada um tem que jogar na sua posição. Devido ao tempo, vamos agora para a parte 2. Vocês estão com um sentimento no coração de time? Com sua casa, com sua família, com a igreja? Porque a igreja é família de Deus. Então, você está em que posição no time de Deus? De atacante, de defesa, de lateral? Você está cumprindo seu papel? Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então vamos para o assunto comunicação, e aí eu quero deixar aberto para vocês participarem também, tá? O que é comunicação? É o processo de transmitir informações, ideias, sentimentos ou significados de uma pessoa para outra. É a base da interação e o entendimento entre indivíduos e grupos. A gente falou de trabalho em equipe lá. O que define uma equipe? Um grupo de pessoas trabalhando com alvos comuns. Se o alvo do time é o gol, se eles não se comunicarem direito dentro de campo, fazem gol? Não, eles levam. Quais são os elementos da comunicação? Emissor. Quem é o emissor? É o que fala. Mensagem. Mensagem é a mensagem. Você passou a semana toda pensando nisso para tirar essa conclusão, não foi? Deu até dor de cabeça. Mensagem é o conteúdo conceitual. O conteúdo conceitual que define os pensamentos. Amém? Canal. O canal é o meio pelo qual você se comunica. Tá vendo? É verdade. Então, aqui, o canal aqui é a conversa direta, né? Mas quem concorda comigo que a comunicação por WhatsApp é muito mais complicada do que olho no olho? Quem é o receptor? É a pessoa que recebe a chamada. E aí tem um outro elemento chamado feedback. E o outro conceito chamado ruído. Vamos ver? O que é ruído? Eu comecei pelo ruído logo. Ruído na comunicação refere-se a qualquer fator que interfere na transmissão, recepção ou compreensão da mensagem entre o emissor e o receptor. Ele pode distorcer ou obscurecer o conteúdo da mensagem, dificultando que ela seja interpretada corretamente. Por exemplo, vocês não sabem. Isso é um ruído. Ruído é o que impede. Tipos de ruído. Ruído físico, barulho. Ruído psicológico. Aqui o ruído físico e o técnico, que são as falhas de áudio, que tem a ver com o canal com o qual você se comunica, por exemplo, o WhatsApp, ou microfone. Isso aí todo mundo é fácil de entender, mas existem ruídos que são barreiras mentais, como preconceitos. O que é um preconceito? Preconceito é uma definição preconcebida que você teve antes de você conhecer o objeto da sua avaliação. Distrações, ansiedade, que impedem a comunicação, a compreensão adequada do problema. Eu que sou meio agitadinho, às vezes Deus diz, amor, olhe nos meus olhos. Você entendeu o que eu disse? Porque às vezes eu estou com a cabeça em outro canto. Então, o ruído psicológico tem a ver com a sua mente, com o seu interior. O ruído semântico.
problemas relacionados ao significado das palavras, como ambiguidades, uso de linguagem pouco clara ou jargões. Eu lembro que, às vezes, eu conversando com um irmão, eu disse assim, eu já sei porque que, às vezes, eu tenho dificuldade de entender você, porque você começa a conversa pelo fim. Ao invés de você começar pelo começo, você começa pelo fim. Quando você começa pelo fim, então eu aqui minha mente vai longe e eu vou estar aberto a milhões de interpretações. Então, comece a conversa pelo começo. Introdução, meio e fim, mesmo que seja curto. E a comunicação, ela precisa ser eficaz. O que é uma comunicação eficaz? O que é isso? Uma comunicação que dá o resultado que ela pretende. E a comunicação falha? Não dá um resultado. Então, a comunicação eficaz, ela vai produzir harmonia no casamento, ou nas amizades, ou na igreja, com mais assertividade. E a comunicação falha, desarmonia e confusão. Hoje eu cheguei 15 minutos atrasado. Eu e a galerinha que estava no meu carro. Peço perdão aos irmãos pelo atraso. Mas por quê? Uma das razões é que a gente foi buscar Rosa e Solange. E aí Dileuza liga para eles assim, vocês estão aonde? Já estou na frente aqui. Aí a gente, na hora de entrar na rua, a gente procura, qual é a rua mesmo? E entra numa outra rua. Então não era essa rua, é outra rua. E fomos para outra rua. Quando chegou na outra rua, não estava. Ele disse, não está. Aí Dileuza liga para ele e diz assim, vá para o mercadinho. Aí... Quer dizer, foi antes um pouco, né? Você diz, vá para o mercadinho. E a gente passa na rua, ela não está. Aí, eita, será que a gente foi para a rua errada? Aí daqui a pouco a gente vai para frente do mercadinho. Ela não está na frente do mercadinho. Eu disse, amor, você disse qual mercadinho era? Ela disse, mas amor, mas só tem um mercadinho aqui. Eu disse, amor, e se ela entendeu que era o mercadinho de lá da frente da nossa casa, perto da nossa casa? Eu disse, será então? E Dileuza liga e ela não atende. E tal. E agora? Aí a gente eu já estava mudando a marcha para sair, já estava com a mão aqui para sair, para ir para o outro mercadinho, quando a gente vê a Rosa vindo na nossa direção. Questão de 1 minuto. A gente teria ido para outro mercadinho, chegava no outro mercadinho, cadê Rosa? Nada. E aí a gente ia ficar rodando e chegar aqui 5 horas da tarde. Então, a comunicação não foi eficaz. Eu disse, amor, você devia ter dito qual mercadinho. Eu disse, mas amor, só tem esse. Ela disse, ela sabe que é só esse. Pronto, hoje vai ser o exemplo. Primeira vez que eu fui à casa de Sérgio, eu desci no terminal e liguei do orelhão para ele, não tinha telefone celular, faz um tempinho, né? Uns anos atrás. Aí o Sérgio foi me dizer como era que chegava na casa dele. Aí eu, na cabeça dele, eu estava no orelhão de frente pro orelhão, né? Mas eu não estava assim, eu estava assim, olhando para lá. Aí ele olhou para mim, Henrique, você tá onde? Eu estou no orelhão aqui. O orelhão terminal, sei. Olhe para o seu lado direito, você está vendo uma rua subindo? Aí eu olhei assim direito, tô vendo a rua subindo. Ele, pronto, é só você pegar essa rua, na terceira rua à esquerda é a minha casa. Ok, desliguei e lá vai eu. Voltando para o início do Benedito Bentes lá. Daqui a rapaz, ele disse que era bem pertinho, então meu andar. Quando daqui a pouco chega ele lá no carruagem de fogo, chega lá, ele, rapaz, sei o que foi? Era o carrinho dele, a carruagem de fogo. De vez em quando pegava fogo, aí é o apelido. Aí, né, aí eu estava aqui indo, aí daqui a pouco ele chega, foi que houve? Não, porque na cabeça, qual era dele? Henrique, você está de frente pro... Entendeu? A comunicação falhou aí. Porque, coincidentemente, se eu estivesse olhando pro orelhão, do lado direito tinha uma rua subindo. Só que eu estava para cá e, coincidentemente, tem outra rua subindo. Fui embora, desliguei aqui, meia hora depois ele chega de carro atrás de mim, eu perdido no Benedito Bento lá rodando. Veja como é comunicação, né? Ele diz, lá vem o Sérgio na carruagem de fogo. Aí, quem não conhece a história vai pensar, Elias... Olha, esse irmão aí é potência, viu? Elias veio no carruagem de fogo.
Então, veja como é comunicação, viu? A comunicação eficaz, ela fortalece o vínculo. Bom, supõe-se que a pessoa que mais conhece de Ileusa no mundo sou eu, né? Porque durmo do lado dela. Então, a gente se conhece mais do que todos vocês se conhecem aqui. E para fortalecer esse vínculo é na comunicação. Eu preciso abrir meu coração com ela e ela comigo. A comunicação eficaz fortalece a intimidade e a conexão emocional, aumenta a confiança, melhora a resolução de conflitos, levando-se em conta que muitos dos conflitos são justamente pela falta de comunicação, reduz mal-entendidos que geram conflitos, promove o apoio mútuo. Aí vocês vão lembrando aí de exemplos de mal-entendidos, viu? Para contar. Fortalece o trabalho em equipe, porque a equipe está trabalhando em torno de alvos comuns. Se a equipe não se comunica, ela se trumbica. Cria um ambiente de abertura e honestidade. Diminui desconfianças, porque quando não comunica direito, abre espaço para milhões de interpretações do que você está falando, como o caso de Elisa aqui, né? E serve de exemplo para os filhos. Se os filhos veem eu e Elisa, a gente se comunicando bem, cresce neles a noção de que nós somos um time. Mas se os dois não se entendem, os meninos que ficam lá embaixo olhando assim, dizem, eles não se entendem. Aí é ruim, né? Quem não se comunica, se trumbica. Essa frase é de um antigo apresentador de televisão que ficou famosa. Quem não se comunica... Gabriel? Sim, Deus? Tens visto os meus dinossauros dourados? Eu ando aqui à procura e ainda não os vi. Os dinossauros dourados? Sim, os dinossauros dourados que eu disse para fazeres. Não me lembro disso. Nós tivemos uma conversa quando eu os criei. Disso eu lembro-me. Então, eu acabei de fazer os dinossauros e disse: já acabei de fazer os dinossauros, no período Cretáceo, mete ouro neles. Mete ouro neles. Mete ouro. Meteoro. Gabriel? As suas nuvens estão mais brancas que nunca. Gabriel, tu mandaste um meteoro nos dinossauros. Mas... eu? Quem é que disse isso? O que não falta é dinossauros. Sai da minha frente. Meteoro neles. Aí o Gabriel mandou o meteoro que, segundo a ciência, foi o que aboliu os dinossauros, né? Extinguiu os dinossauros. Você não falou ali, quem lembrasse, né? Vocês podem participar, viu, irmãos? Eu estou aqui, se deixar eu falo, eu tomo conta, vocês me conhecem, né? Eu tenho um exemplo de um mal-entendido. Os que nos conhecem sabem que eu e Márcia, nós nos damos muito bem, minha esposinha ali, a gente dificilmente, né, amor, tem uma situação, mas eu lembrei de uma treta. Não, Márcia eu sou abençoado, graças a Deus. Mas eu lembrei de uma situação, a gente recém-casado, e a gente, na época lá, a gente, de férias, quando ia descansar e tal, a gente alugava DVDs, né? Na época era DVDs, hoje não existe isso mais. Aí, bom, a gente alugou tal, e foi deitar lá na cama, a TV lá ali, aí ela colocamos os filmes assim. Eram 3 filmes, geralmente, à noite, e ela dormia no primeiro. Era quase sempre era assim. Eu assistia os outros sozinho praticamente. Aí colocou lá o primeiro e ela foi, aí cochilou. Aí quando eu coloquei o segundo, ela já estava ali já. Eu sei que ela é sonolenta lá. E aí nos filmes, geralmente passam trailers, né? Tem uns trailers ali de filmes, outros tal. Aí começa a passar um trailer de um filme de terror. Aí eu sou meio com filme de terror, não sou muito chegado, não gosto muito. Aí eu tô lá ouvindo aquela cena e eu aqui já incomodado, né, assustado lá com o negócio. E daqui a pouco o Márcio começa a falar.
dormindo, começa a falar. Ela, ei, que isso tudo aí vem pra cá. Eu entendi, ó, isso tudo aí que você tá vendo vem pra cá. Eu falei, é o quê, menina? Dei pausa lá. É o quê, menina? Ela, o que foi, amor? Aí eu acordei, amor, ela, o que foi que você disse a ela? Eu disse nada, eu tava dormindo. Eu digo, você falou. Aí eu sei que foi isso, eu fiquei morrendo de medo, isso tudo vem pra cá, do que é isso? A mulher tava dormindo, desliguei e fui dormir, né? No outro dia, foi que eu fui contar essa conversa, ela riu que só de mim, porque ela disse, não, amor. Eu disse, amor, desliga isso aí, vem pra cá. Né? Desliga isso aí, vem pra cá. Aí eu entendi mal, eu digo, meu, foi bom que eu dormi cedo, né? Meteoro neles. A gente gosta de também terceirizar a culpa da falha da comunicação, né? Geralmente o diabo está envolvido nisso aí. A galera diz, ó, o diabo ajudou. Mas no meu caso, eu digo que teve um dia que eu não precisei. Ele olhou para mim e fez, não, ele está fazendo trabalho sozinho, muito bom, deixa. Eu não vou nem ajudar em nada aí, que tá muito... Eu nunca pensei nisso. Aí, foi assim, eu uma vez chamei a Kelly, era recém-casado também, resenha, né? Recém-casados tem muito problema de comunicação. E aí eu disse, amor, vamos sair? Aí ela falou uma palavra, pode ser. Meu amigo, essa palavra para mim pode ser, gerou no meu entendimento lá interno, né? Aquela questão psicológica, um negócio muito ruim. Ele tá inventando, ele tá não sei o que, pra que isso, não sei o que, tá tão bom aqui, né? E ficou aquele negócio, né? Aí eu, pensamento, né? Isso em frações de segunda, eu cheguei e disse, não, vou perguntar a ela o que significa pode ser pra ela, né? Ou em outras palavras que ela podia dizer pra mim. Aí eu cheguei e disse, amor, faz o seguinte, em outras palavras, o que significa pode ser pra você? Aí ela, pode ser pra mim, significa o seguinte, que não importa o lugar que a gente vá, eu quero ficar com você e o que você escolher pra mim tá bom. Aí eu disse... Aí depois eu fiquei pensando sozinho, que eu nem tinha falado pra ela, né? Eu disse, vai eu confiar no meu pode ser. Para você ver, a comunicação, quando que ela disse pode ser, esse pode ser fica aberto à interpretação. Cláudio Evan interpretou conforme a cultura dele. Não conhecia Kelly tanto ainda, a ponto de interpretar corretamente. Porque o casamento é muito dinâmico e você vai relacionando e conhecendo. E aí, na cabeça dele, ele interpretou pode ser como um... tá bom, pode ser. E aí ele ficou complicado. Ela não me ama, ela não me quer. Estou exagerando, né? Que estou só fazendo graça. Mas, na verdade, o pode ser que com ele em qualquer lugar tá bom. Aí, quando ele foi buscar o feedback, que ela ouviu Kelly, aí clareou a comunicação. Amém? Alguém quer mais contar algum caso engraçado, alguma coisa? Só falando, né, que esse exemplo que o Cláudio Evan deu é muito importante quando a gente fica com alguma impressão. Algumas vezes, quando a gente não fala, aí a gente fica remoendo aquilo, fica com aquela impressão, achando que aquela pessoa quis dizer aquilo e ela nem quis, e a pessoa não vai lá esclarecer, e fica com aquele mal entendido. Então, como é importante a gente ir lá e perguntar para a pessoa, para saber se realmente a gente entendeu daquele jeito, ou se a gente interpretou errado, né? Então, é muito importante para a comunicação a gente não deixar as impressões, né? Não ficar com essas impressões sem conferir. Buscar o feedback, principalmente quando a sua interpretação ela causa algum sentimento ruim e o diabo, vosso adversário, anda em redor, buscando a quem possa tragar, rugindo como leão. Então ele vai zoar no seu ouvido e vai transformar aquela interpretação na pior possível. Porque ele quer causar competição entre marido e mulher. O diabo não vai dizer para Milena, ame seu marido, respeite seu marido. Vai dizer assim, ele está dizendo isso por causa disso, disso, daquilo. Não, aí a Bíblia diz o quê?
sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vá desfazer o mal-entendido, vá pegar o feedback, vá esclarecer a comunicação. Foi isso. O que você quis dizer quando falou isso e isso? Né? Amém? Bom, o próximo slide diz assim, sobre a importância da gente desenvolver competências. O que é uma competência? Você já ouviu aquela frase que diz assim, o cara é muito competente no que ele faz. Quando diz que o cara é competente no que ele faz, significa que ele tem uma boa habilidade para fazer aquilo, ele tem um bom conhecimento teórico para fazer aquilo e ele tem uma boa atitude em relação ao que ele faz. Por exemplo, eu sou dentista e eu preciso fazer, então, uma restauração no dente. Eu preciso atender. Lá eu atendo pacientes de todo tipo. Paciente com problemas intelectuais, problemas mentais, pacientes paraplégicos. Já atendi gente lá que era bandidão mesmo. Atendo todo tipo de paciente. Eu preciso ter habilidade manual, que eu desenvolvi nos 5 anos de curso da universidade. Eu preciso conhecer bem o que é um dente, eu preciso conhecer bem o que é. Eu preciso saber diagnosticar as questões e a odontologia não se resume a dente, é a boca toda, é o corpo todo, a gente faz correlação de tudo que acontece na boca com o paciente todo. Esses dias a gente desconfiou lá de um paciente que tem uma síndrome, então a gente está investigando. Então eu preciso ter conhecimento, esse conhecimento é estudo, certo? E eu preciso ter uma boa atitude, gostar daquilo que estou fazendo, entender o meu papel de servidor público, que eu estou ali para o bem daqueles pacientes. Da mesma forma, eu preciso entender a comunicação como uma competência a ser adquirida, ou seja, eu preciso aprender a me comunicar. E eu comecei a fala de hoje falando sobre pregar o evangelho. Quantas vezes as pessoas já entenderam errado o que você pregou? Porque você não pregou com clareza. Eu lembro que uma vez eu cheguei num posto de gasolina e disse para o cara assim, amigão, eu tenho uma coisa para te dizer, tem alguém que olha para a tua vida 24 horas. E o cara, o que, rapaz? Como é? O que é isso que você está dizendo? O que? Tá doido? O cara que fez assim como quem ia correr. Aí eu disse, não, amigão, não, amigão, calma, eu estou falando de Jesus, rapaz. Ele, rapaz, poxa, você tinha que ter falado logo, quase você me mata do coração. Bom, não sei o que ele estava devendo, tinha alguma coisa acontecendo. Mas a comunicação, veja o que o cara entendeu, né? Eu sou o emissor, teve o conteúdo da palavra alguém que vê tua vida 24 horas por dia. O cara pode ter assistido um filme lá de espionagem, né? Eles botaram câmera na minha casa, e o cara se assustou, de repente ele tem alguém realmente atrás dele, né? De repente está devendo na praça, está devendo a agiota, sei lá o quê. E aí, como foi a interpretação dele? Ele é o receptor, ele interpretou. Quando ele interpretou o que ele disse, eu esclareci mais a comunicação, o conteúdo. Aí ele se acalmou, agora eu entendi. Então, isso me fez, nunca mais eu dou um gancho desse. Né? Porque possivelmente a pessoa vai entender errado. Então, você tenta desenvolver essa competência? A competência da comunicação é essencial para o trabalho em equipe. Quem não conhece, não sabe, eu fiz um mestrado em Educação e Saúde. E o meu trabalho foi sobre interprofissionalidade. E uma das competências para colaboração é justamente a comunicação, que é um dos maiores geradores de conflitos nas unidades de saúde. Comunicação. O paciente está brigando por uma coisa com um profissional e os dois estão falando a mesma coisa, mas estão brigando. Então, é preciso desenvolver essas competências. Requisitos para a comunicação. Clareza da mensagem.
pelos exemplos contados aqui, alguém tem alguma dúvida? A mensagem precisa ser clara no seu conteúdo. Quando a gente fala de clareza da mensagem, teve exemplo aqui de quem estava falou dormindo, né? Aí não falou com clareza no sentido de pronunciar bem as palavras, né? Mas clareza da mensagem também tem a ver com a sua habilidade de dar nome corretamente às coisas, né? E de não ser prolixo, né? Ou não ser objetivo demais, né? E, então, assim, é mais do que só o processo de se a pessoa entendeu a palavra que você está pronunciando, né? Mas tem a ver também com a sua habilidade de colocar em palavras certeiras, né? As coisas que você está pensando e sentindo. É um desafio isso, né? Se eu não tivesse aqui explicado que o Carruagem de Fogo era o Fusca do Sérgio, talvez as irmãs de Brasília saíssem assim, aquele irmão que estava com carruagem de fogo, o que era aquela carruagem de fogo? Hein? Não é não? Imagina o quanto isso pode causar maus entendidos em outros contextos, né? Escuta ativa. Parar para ouvir. Compaixão. A compaixão é que leva você a entender que pode ter um sofrimento por trás naquela conversa. A pessoa pode estar reagindo mal ou pode estar falando algo de forma errada porque ela está sofrendo. Então você se compadece dela e você segura. Feedback, que é a resposta do que entendeu. Linguagem adequada e respeito. Vamos lá. Então, comunicação tem a ver com o que falei e como falei. O que a pessoa entendeu do conteúdo e o que interpretou. Aqui a gente está falando do emissor e do receptor. Clareza da mensagem. Imagine que eu chego para Lali, precisamos resolver aquilo logo. O que Lali vai entender? Aquilo logo. Aí Lali vai tentar aquilo logo, vai tentar lembrar das últimas conversas que teve em casa, com o pai, aquilo. Quando eu digo precisamos resolver aquilo logo, a mensagem foi clara? Não. O que ela entendeu? Que precisamos resolver aquilo rapidamente. Não pode demorar mais. Tem algo que só entendeu isso. Não especificou o que é aquilo, não diz quem exatamente precisa fazer aquilo, não informa prazo ou forma de resolução, e isso pode gerar interpretações diferentes dependendo de quem lê. Eu, Henrique e Claudevan, a gente se comunica com uma certa frequência, a maioria das vezes por WhatsApp. E aí, a gente não tem memória agora para lembrar tudo, mas várias vezes a gente já interpretou errado um ao outro. Às vezes por falta de clareza, ou às vezes aquela conversa que no final não define. Então, vamos fazer aqui um resumo do que a gente conversou. E fiquem abertos. E aí a gente já teve algumas dificuldades com isso, a gente foi se resolvendo com o tempo. Escuta ativa, o que é isso? É a habilidade de ouvir com atenção, foco e intenção de realmente entender o que a outra pessoa está dizendo. É aquela coisa da conversa olho no olho, né? De prestar atenção naquilo. Eu tenho uma certa dificuldade com isso, minha cabeça é muito, né? Às vezes eu até dizia para Dileuza, amor, eu ouço com os ouvidos, não com os olhos. Mas às vezes a gente, pela cabeça estar bem agitada, a gente não consegue focar e às vezes não entende completamente a mensagem, não processou diretamente a mensagem. Vini, eu lembro da situação do próprio Eliel Marcos, que chegou em sua casa, essa de olhar no olho, né? Ele chegou lá e contou uma situação e você não estava lá no lugar, você estava resolvendo coisas e ouvindo.
Aí na cabeça dele passou o que aí? Esse cara tá nem me ouvindo, rapaz. O que esse cara tá fazendo aí? Tô perdendo meu tempo, né? Aí depois, quando ele terminou, aí Vinícius voltou e falou tudo ali. Isso, inclusive, é uma exceção à regra, né? Esse exemplo é uma exceção à regra, porque assim, Eleomarcos estava contando a situação e eu tô aqui só pensando, e saí, fui ao banheiro, voltei, saí, enquanto ele disse, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui e tal, etc. E Eleomarcos falando, e enquanto ele estava lá, eu estava ouvindo, mas estava processando, tentando discernir. Não estava assim, olhando para ele, né? Então a impressão que ele ficou é que eu não estava prestando atenção em nada. Quando você falou de olho no olho, eu pensei exatamente nisso. Na cabeça dele, você não estava ali sentado ouvindo, então você não estava prestando atenção, você não estava ouvindo, mais ou menos isso aí. No geral, o melhor mesmo é que converse parado, focado, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas vamos lá. Não é só ouvir o som, mas entender o conteúdo, o sentimento e o contexto da fala. Porque tem um conteúdo que é teórico, que vamos dizer assim, é um conteúdo conceitual, e tem um sentimento por trás. E aí, normalmente, as mulheres trazem mais essa carga. E o homem tem que estar atento, porque às vezes o sentimento é que é o mais importante até do que o conteúdo. Então é preciso prestar atenção nisso. E o contexto em que aquela fala aconteceu. Uma conversa no meio de uma confusão tem um sentido. No meio de um ambiente tranquilo tem outro sentido. É ou não é? Então é preciso prestar atenção no contexto da fala. Feedback é uma resposta ou reação que a pessoa dá em relação à mensagem recebida de outra pessoa. E aí, esse feedback, eu queria dizer aos irmãos assim, que é um ponto importante da comunicação. O melhor mesmo, quando você tem uma conversa com o seu marido, ou o marido com a mulher, ou o irmão com o irmão, falar e depois dizer assim, você entendeu? Aí a pessoa, entendi. Você entendeu o quê? Porque já aconteceu o caso de você entendeu? Entendi. E depois a pessoa sai e faz diferente, porque entendeu outra coisa, não entendeu o que tinha que entender. O feedback, ele pode assumir várias formas. Tem formas verbais e não verbais. E isso vale também para a comunicação direta. Então, verbal são comentários, perguntas ou respostas que demonstram compreensão ou dúvida. Se eu pergunto a Lali, você entendeu? E ela diz assim, entendi, talvez. Se ela diz um talvez, eu já entendi que há pontos ainda a esclarecer. Mas existe a linguagem não verbal. Essa aqui é a parte mais difícil. Tem até meme de internet isso. Gestos, expressões faciais, contato visual, postura corporal, que indicam interesse, concordância, dúvida ou desacordo. Eu queria que vocês me ajudassem com exemplos, né? Porque assim, se Jéssica está falando um negócio para mim e eu estou assim, significa que eu estou discordando dela. Preciso falar alguma coisa, Jéssica? Não, né? Se eu estou fazendo... Aquela é uma expressão que está indicando que eu não estou gostando. Você não sabe, não, quando sua mulher não está gostando do que você está fazendo? Às vezes eu sei. Às vezes só num olhar de momozão. Mas às vezes eu não percebo. Porque às vezes eu estou com a cabeça em outro canto, né? Por isso você precisa combinar essas formas de comunicação aí. Eu estou no grupo caseiro lá, estou falando alguma coisa, aí eu olho para todo mundo assim, tem uma figura lá que fica bem assim, ó. Aí eu vou falar de novo, né? Todo mundo sabe quem é, né? Gente, existe a comunicação verbal, que é o do
conteúdo das palavras. Aí Larissa falou aqui sobre certas expressões que você usa. Por exemplo, o pessoal de Brasília, aqui, as irmãs de Brasília, tem palavras que a gente diz aqui que tem um significado. Lá em Brasília tem outro. Canjica. O que é canjica pra gente aqui? Não é munguzá. Canjica não é munguzá. Olha, canjica aqui é aquele papinha de milho. Papinha de milho endurecidazinha, né? O curau é com o milho mais grossinho, quando chamam de curau aqui. E o munguzá é com o milho inteiro. E lá é diferente. Então, se eu chegar lá dizendo que eu comi canjica, elas vão pensar outra coisa, né? Eu cheguei em Salvador, a primeira vez que eu comi acarajé. Você quer quente? Eu, claro. Eu vou comer um negócio frio, E da primeira dentada que eu dei, eu digo, "Ixi, quase que eu não comi mais o acarajé." Acarajé É apimentado, né? Quente é com pimenta. Agora você imagina, duas pessoas casam com culturas diferentes, culturas familiares diferentes. As famílias minha e de Edileus têm culturas muito diferentes. Então os significados das coisas para elas eram, para mim era outro. Maneira de ver as coisas. Viver o mundo. Então exige clareza, objetividade e coerência. As formas de comunicação não verbais são as expressões faciais, gestos, posturas corporal, proximidade física, toque físico. Então, se Roger e Jéssica chegam aqui, aí se abraçando, dando um cheirinho no outro, aí você diz assim, ó, o casamento tá legal. Mas ele chega, senta um de um lado, outro do outro, mal se olham. Aí você diz o quê? O que eles estão comunicando com isso? Estão brigados. Ou estão casados há mais tempo. Que coisa. Mas é a tendência natural mesmo, sabe? Por isso que eu digo assim, no mundo, namoro é antes de casar. No reino de Deus, namoro é depois que casa. Ele vai manter até o final. Aí toda vez que eu acho um filmezinho de um casal de velhinhos, Alice e Amanda, aí eu mando pra mozão. E ela manda pra mim também. A gente vai ser assim, né, amor? Quando a gente tiver velhinho, a gente vai ser assim. Beijinho pra lá, beijinho pra cá. Aí tem uma coisa chamada paralinguagem, que envolve tom de voz, ritmo e volume. Se eu estou lá no meu quarto, eu chamo mozão, tem um significado. Se eu chamo mozão, se eu vou falar com ela lá, amor, eu sou oi. Aí se ela responder oi, tem outro significado. Então, é bom lembrar que o tom, o ritmo e o volume comunicam algo. E a pessoa vai interpretar. Então, às vezes, quando a gente vai, por exemplo, chamar a atenção de um irmão, a gente encontrou o irmão em pecado e você vai conversar com ele. A maneira como você aborda vai fazê-lo entender que você está ali por amor a ele ou que você está ali para fazer mal a ele. Eu acho que muitos vão estar identificados com o que eu vou falar agora, porque a comunicação violenta é semelhante a cutucar a onça com vara curta. E ao contrário do que alguns pensam, a onça não é a mulher. A onça é a carne. Eu tento não ser dodói, certo? Eu tento aprender a responder com maturidade de qualquer jeito que a pessoa venha falar comigo. Seja a pessoa que vem falar jeitosamente, educadamente, seja aquela que vem falar deseducadamente. Eu estava no consultório, a gente tinha atendido uma paciente pela manhã e era o estudante, tentou extrair um dente, não conseguiu. Passou para mim, o doutor veio aqui que eu não estou conseguindo, eu fui tentar extrair também, não consegui. Esse dente provavelmente estava anquilosado,
ao invés de estar ligado no osso por ligamentos periodontais, estava ligado, colado no osso, a gente não conseguiu extrair. E aí, foi o que eu fiz. Eu mediquei a paciente e mandei embora para indicar ela para um especialista, encaminhar ela para um especialista para fazer uma cirurgia com um cirurgião bucomaxilofacial, porque a gente não estava conseguindo. E eu estou ali, sentado à tarde, o aluno atendendo, e bate na porta, alguém bate, na porta. A gente olhou e entra um senhor e diz assim, como é que um dentista não consegue extrair um dente? 2, 3 pessoas não conseguem extrair o dente, não sei o que. Aí eu, 1, 2, 3, 4. Eu disse, senhor, a gente tentou, mas a gente não conseguiu. Então como é que, mas extrair um dente é coisa mais fácil, eu extraí todos da minha boca. Eu disse assim, mas senhor, todas as extrações foram fáceis? Ele, não, teve umas que foi difícil. Eu disse, pois é. Aí ele ficou, mas extrair dente? Eu falei, o senhor já extraiu algum? Não, porque eu não sou dentista. Ele disse, pois é. Então o senhor não conhece muito bem, né, disso, né? Aí fui conversando, ele foi se acalmando. Aí depois que ele saiu, foi embora. Ele, tá certo. Vou deixar para lá esse negócio. Foi-se embora, aí os estudantes, poxa, doutor, como o senhor conseguiu contornar isso, né? Mas a abordagem dele foi agressiva e a minha carne tremeu, né? E eu segurei e reagi com docilidade. Aí eu consegui amansar a onça. Mas a comunicação violenta, ela cutuca a onça da nossa carne. Conversas que começam com acusações, julgamentos, tons de repreensão, embora, a depender da situação, você precisa usar o tom repreensivo, mas é como a gente diz assim, não mate mosca com bala de canhão, né? Deixa para usar o tom repreensivo quando tiver algo muito grave. No dia a dia, não use. Palavras hiperbólicas. Conhece isso? Você nunca faz isso. Você sempre faz isso. Eu via isso muito em casa. Você não faz nada direito, é? Você não faz nada direito. Calma. Deixa eu falar porque tem gente que não está aqui. É verdade. Comunicar direito, né? Porque o pessoal que conhece a minha... Quando eu era solteiro e morava na casa dos meus pais, que não eram meus pais, eram os meus tios, dá para explicar mais, né? Tá bom. Casa dos meus tios que me criaram. Aí o meu tio era muito ignorante. Então mandava fazer 10 coisas, eu fazia 9. Deixava uma sem fazer, ele chegava e dizia, você não faz nada direito. Eu digo, e as outras 9? Não importava. Deixei de fazer uma, era isso. Em casa não, hoje não, né? Alguns anos casado, 100%. Então, quando você, com seu cônjuge, ou com seu amigo, ou com seu irmão, você já começa a conversa acusando, você está fazendo o quê? Cutucando a onça com vara curta. Quando você já começa julgando, ou seja, você não viu a situação primeiro, não avaliou primeiro para ter um julgamento mais correto, aí você cutucou a onça com vara curta. Quando você usa a palavra sempre, nunca, você também generaliza e você também cutuca a onça com vara curta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ensinar os irmãos a não serem dodóis. Se alguém vir falar com você de forma errada, você precisa reagir com maturidade, certo? Mas eu também preciso reconhecer que se eu uso isso, a carne da pessoa vai tremer e ela vai ser tentada a pecar. E eu não tenho papel de tentador, o meu papel é de santificador, amém? Então, se Milena for abordar Jorai de forma... ele vai ser tentado a reagir mal. E não é o papel de Milena fazer isso. Não é o meu papel levar de Deus a pecar. A Bíblia diz que se você fizer um filho
pequenino desse tropeçar, você será réu de juízo. Então, eu vou procurar falar com o mozão com jeito para que ela não seja tentada a pecar. Mas eu também vou ensiná-la a reagir bem se alguém fizer assim, entenderam? E a gente ensina, veja só como é que são as coisas, a gente ensina que a abordagem deve ser educada para não cutucar onça com vara curta. Aí, o irmão, alguém aborda ele errado, aí ele cutucou a onça, ele reage mal, aí diz assim, a culpa foi dele que me abordou errado. Não, se alguém me abordar errado, eu preciso ser santo do mesmo jeito também. Porém, quando eu vou abordar, eu sei que eu preciso abordar da maneira correta para não tentar a pessoa ao pecado. Ô Vini, você fala isso na igreja, mas esse tipo de ensino, né? Ensinar a pessoa a não ser dodói e tudo, a gente não só se relaciona com os irmãos da igreja. A gente se relaciona, né? Tem vários relacionamentos, trabalho, escola. Então, a gente ensina a ser como Jesus, ele foi duro nos momentos que precisou, mas Jesus era doce, né? Ele falava com doçura. Então, assim, você ensina. Mas precisa também entender, porque lá fora, e se acontecer também aqui dentro, né? Tá preparado para não reagir da maneira errada, né? Amém. Características da comunicação não violenta. Primeiro, observe sem julgar, sem definir sentenças. Então, eu fico sabendo de algo que aconteceu na casa de Claudevan, que Kelly disse isso e aquilo. Ou que Kelly está assim assado. Quando a coisa chega para mim, a notícia às vezes pode chegar por outros, ou até pelo próprio marido, então eu vou ter uma impressão de que Kelly está agindo assim ou assado. Até mesmo porque é natural, que já que são meus discípulos, que eles conversem sobre o relacionamento deles. Mas eu preciso ouvir Kelly para ter uma noção mais clara. Então, eu vou observar sem pré-julgamento. Certo? Observe sem julgar. Descrever os fatos de maneira objetiva, sem incluir opiniões ou avaliações que possam gerar defensividade. Também envolve a questão do ouvir, né? A escuta qualificada. Eu estou numa conversa com Gustavo sobre Larissa. A vontade que dá é pular no pescoço dele. Para as irmãs que não sabem, ele é noivo da minha filha. Entenderam, né? Mas eu preciso parar para ouvir primeiro. Contar até 30. Depois eu pulo do mesmo jeito. Aí Mário Fagundes dizia assim: primeiro relacionar, ouvir e conhecer antes de conceituar. Certo? Senão eu posso ter um juízo errado a respeito de um irmão. Você quer ver outra coisa? Tem um pecadinho na igreja chamado maledicência, né? As pessoas... É a fofoca e a maledicência. As pessoas falam umas das outras e às vezes proferem juízo de valor em relação uns aos outros. E aí tem o malé do ouvinte, aquele que ouve e acolhe a conversa. Ao invés de repreender quem está falando mal, porque falar mal é pecado, ouve. E às vezes ainda passa para outro. E quando passa para outro, já passa a interpretação que ela teve. Aí a coisa vai virando um telefone sem fio terrível. E daqui a pouco a reputação daquela pessoa no meio dos irmãos está terrível. Então tem que tomar cuidado e checar a situação direitinho, ouvir para poder fazer um juízo mais acertado. Comunicação não violenta. Expressar sentimentos.
E aí tem um princípio, vamos voltar aqui, porque tem um princípio da comunicação não violenta, é que diz assim, comunicação não violenta é aquela que não cutuca a onça com vara curta. É aquela que não trata a pessoa, trata o problema. Certo? Então, Dileuza fez algo, está dizendo algo que eu não gosto. Certo? E aí eu chego para ela e digo assim, mozão, você é uma machucadora de sentimentos. Ou então diz, você se comunica mal. Você não sabe falar. Mas ao invés de dizer isso, eu posso dizer assim para ela, amor, tu falou algo e eu não me senti bem. Então, vamos esclarecer essa comunicação. O que você estava querendo dizer? Então, eu estou tratando o problema daquilo que ela falou e que causou em mim. Então, a comunicação ela se torna não violenta quando você trata o problema e não a pessoa. Aí você resolve o problema. Para ajudar nessa comunicação pacífica, vamos dizer assim, você primeiro vai observar a situação e vai tentar descrever, vai pegar o feedback, vai tentar descrever essa situação de maneira objetiva, sem, por exemplo, Dileuza falou algo e eu posso remeter a algo que ela falou no passado e já definir aquilo é a mesma coisa que ela falou no passado. E às vezes não teve nada a ver uma coisa com a outra. Então eu vou lá esclarecer isso com ela. E aí eu vou falar, ao invés de dizer para ela que ela é isso ou é aquilo, eu vou dizer, amor, quando você falou assim, eu me senti assim, assim, assim. E isso vai sensibilizá-la. Então ela vai dizer, amor, não foi minha intenção. Então vamos resolver, vamos esclarecer isso aqui. Terceiro, identificar necessidades, reconhecer e expressar as necessidades, desejos, valores que estão por trás dos sentimentos, ajudando a entender as motivações autênticas. Então, se tem algo que ela fala e me fere, eu preciso mostrar para ela que aquela fala, o que aquela fala causa em mim, para que ela entenda, eu estou ajudando ela a se comunicar comigo. Aí vamos para exemplos. Eu encontrei isso aqui, tá? Isso aqui está se referindo ao trato da mulher com o marido, mas pode ser o inverso também. E o cara que colocou isso aqui mostrou sobre a esposa querendo ser mãe do marido. Aí a gente tem aqui um diálogo. A mulher chega para o marido e diz, esqueceu de fazer o que eu pedi, tem que falar 1000 vezes. Por esse tom, veja só como o tom muda. Se ela disser assim, esqueceu de fazer o que eu pedi, amor, tenho que falar 1000 vezes. Veja como é diferente se ela disser assim, amor, você esqueceu de fazer o que eu pedi. Eu tenho que falar 1000 vezes com você. Já não é diferente? Essa frase é depender do tom. Já aliviou, né? Já aliviou, porque aí você tem a linguagem verbal e não verbal. Mas se você fala assim, amor, eu acho que isso acabou passando mesmo. Da próxima vez a gente anota para facilitar o que é que você acha. Ela se mostrou compreensível, ela propôs uma solução. Amém? Para uma próxima medida. Vamos anotar, você esqueceu. Esposa sendo mãe, o marido quer vestir uma camisa caqui. Mas ela vai sair usando isso? É diferente dela dizer assim, ô amor, você vai sair usando isso? É diferente? Comunicou algo diferente, não foi? Mas aí se ela disser assim, amor, você tem tantas camisas lindas. Que tal essa aqui? Você fica mais lindo com ela. Veja como a comunicação não verbal influencia, e a verbal também. No início do casamento, eu disse muitas coisas
que não convinha, que machucava. Aí eu dizia, mas eu não tive a intenção. Ele, sim, então, Aline, sua intenção, sua fala, com a sua intenção. Aí eu ficava doida, porque eu não conseguia ver do jeito que ele estava vendo. Do jeito que saía daqui, não era do jeito que chegava lá. Né? Minha cabeça não conseguia. Por conta daquelas coisas que falou. Eu vim de uma cultura diferente. Eu fui criada de forma diferente. Né? Me relacionava com as pessoas de forma diferente. Isso é muito sutil. Aí teve uma vez. E, assim, eu costumo dizer assim, que nós estamos aqui para amadurecer. Eu tenho 28 anos de casada, eu tenho 55 anos de vida, mas eu quero continuar crescendo. Então, há uns anos, foi engraçado isso, ele botou o perfume, aí eu puxei, deixa de pirangagem. Bote mais. Aí ele ficou, não gostou não, eu achei tão besta essa palavra que eu disse. Aí a gente, quando lembra, a gente ri, mas eu nunca mais falei que ele deixasse de pirangagem. Veja, aí nesse contexto desse momento aí, que eu já estava percebendo a necessidade de tratar mais essa questão, né? Porque eu, como conhecia de Deus, eu sabia, eu interpretava o que ela dizia. Mas, conforme a orientação inicial, você tem que alinhar a sua prática para que ela comunique bem a sua intenção. Até porque eu dizia assim, amor, você fala comigo assim, eu entendo porque eu sou seu marido, conheço você. Mas a pessoa de fora vai interpretar isso bem, vai parecer que você está me desrespeitando. Então, teve coisas, inclusive, que eu via Gabriel e Larissa fazendo com Dileuza, que eu não aprovava, mas que Dileuza fazia comigo, fazia parte da cultura familiar. E aí eu comecei a me dar conta de que, peraí, isso aqui tem que ajustar, isso aqui, eu não me importo, eu conheço, Dileuza eu sei, mas a gente está convivendo em família, com igreja, a gente precisa ser exemplo para os irmãos também. Então, vamos ajustar isso aqui. Aí, quando ela veio desde Pirangagem, eu disse, amor, você está me chamando, você está dizendo que eu sou pirangueiro? Não quis dizer isso. Mas disse sim. Eu sabia que ela não estava dizendo isso. Mas eu queria ajustar a comunicação. Se ela chega a dizer, amor, eu gosto mais quando você bota mais. Né? Agora vamos para quê? Esposa dizendo para o esposo, atrasado de novo para o seu compromisso? E se ela dissesse assim, ô amor, atrasado de novo para o seu compromisso? Segundo o cara aqui que fez, ele dizia que o ideal seria a esposa deixar ele lidar com as consequências do erro dele. Ou seja, nem tudo a mulher precisa dizer. E aqui entra um detalhe. A mulher é bem mais detalhista que o homem, né? No dia a dia, nas coisas. Salvo as exceções, no geral é assim. Precisa você dizer tudo? Existe meme na internet até que diz assim, a menina chegou pro cara e disse assim, amor, peça tudo o que você quiser que eu vou dar. Hoje, tudo que você pedir eu vou dar. Aí ele vira e diz, eu quero paz. Por quê? Porque a mulher é mais detalhista, ela presta atenção mais nos detalhes e o homem não se importa com certas coisas. Então, a tendência da mulher é querer regular o homem. Aí eu brinco com o Dileuza dizendo assim de vez em quando, você não manda em mim. Mas aqui tá, ó, aqui tem um descompasso de temperamento, porque Dileuza é colérico e eu sou fleumático. Então, o colérico é sempre muito mais definido nas coisas. E ela foi chefe da Mesbla, uma loja de departamento. Ela chefiava 30 a 40 funcionários. Quando ela chegou em casa, ela queria me chefiar também. Veio no ritmo, né? Veio no ritmo. E aí a gente teve que ir ajustando isso.
Né, mozão? Cortando as asas. Ó, esposa sendo mãe, chega pro marido, sai desse celular, você fica no telefone o tempo todo. A sua toma logo, né? É uma linguagem não verbal. Linguagem não verbal. Mas você acha vice-versa, o que vale para um, vale para outro, marido e mulher. Você acha que é saudável a mulher chegar lá e tomar o celular do marido, ou o marido chegar lá e tomar o celular da mulher? Quem é que está aí, que é mais importante que eu, né? Pois é. Aí, qual seria a maneira melhor de falar? Posso te roubar um pouquinho desse celular aí? Tava com saudade do meu amor offline. Você vê que a abordagem é bem diferente, né? Agora a gente vai para um exemplo, um psicólogo falando que beleza. O que você está fazendo? Não deixou pizza pra mim? Contextualizando aqui, ele trabalha no corpo de bombeiros e ela trabalha em um hospital. O trabalho dele é de alto risco e, por causa disso, ele criou uma narrativa de que só ele merece atenção, que só ele pode exigir, e por causa disso ele se tornou um tanto egoísta e um tanto agressivo no tom de voz, exigindo, fazendo exigências para ela como se ela não tivesse direito de nada. E veja como se desenrola aí o diálogo. Presta atenção aí. Caleb, acabei de acender essa vela, eu gosto do cheiro dela. Mas eu não. Deixou alguma coisa pra eu jantar? Pensei que fosse comer com o Michael. Note que ele foi agressivo com ela na primeira abordagem e ela ainda manteve a calma e deu uma resposta coerente com base em fatos. Isso é muito importante, trabalhar com os fatos. Mas mesmo assim, ele continuou. Não se deu conta de que moram duas pessoas nesta casa e que as duas têm que comer? O que ele fez ali agora, quando ele falou que você não se dá conta que tem duas pessoas nessa casa? Ele está rotulando ela por tabela de displicente. Aí, a partir daí, ela entrou na defensiva. Por isso que os rótulos são perigosos. Vai lá, presta atenção. Olha, se você se comunicasse comigo, talvez eu lembrasse mais disso. Nesse momento, ela expressou uma necessidade, ou seja, a necessidade dele se comunicar mais com ela, só que não expressou um sentimento. Ela o acusou, ela fez uma observação com um julgamento. Isso não funciona também, acompanha aí. Catherine, por que tem que dificultar tudo? Oh, eu estou dificultando tudo. Pois pra mim, eu estou carregando todo o peso por aqui enquanto você cuida do próprio umbigo. Como é que é? Sou eu que trabalho para pagar a hipoteca e eu pago os 2 carros. É, e você faz só isso. Eu pago todas as nossas contas com meu salário. Você concordou com isso, é justo. Você não gosta desta casa? Não gosta do nosso carro? Caleb, quem é que cuida dessa casa? Eu! Quem lava todas as roupas? Eu! Quem faz todas as compras? Eu! Sem falar que eu ajudo meus pais todo fim de semana. Eu tenho toda essa pressão em cima de mim. Só o que você faz por alguém é pra você mesmo, não é isso? Deixa eu te falar uma coisinha. Você não sabe nada sobre pressão. Vejam, agora começa a exposição de narrativas. Ela tem uma narrativa de que ela está carregando a casa nas costas. E ele tem uma narrativa que ela fica complicando as coisas, porque por ele achar que o trabalho dele é mais estressante, é mais perigoso, ele acha que tem o direito que ela fique fazendo tudo para ele. Então ele está agindo de forma egoísta e ela não está sabendo se posicionar diante disso e está nesse bate-rebate. Vamos lá. Tá legal? Você acha que eu apago incêndios por mim mesmo? Ou que eu vou atrás de acidentes de carro às 2 da manhã por mim mesmo? Ou que tiro o corpo de uma criança do lago por mim mesmo? Você não tem ideia do que eu passo! Mais uma vez, ele está responsabilizando ela pelo nível de estresse que ele está. Quando ele diz que você não sabe nada sobre pressão. Nesse momento, ele está atribuindo tudo que ele está sentindo a ela. Um erro grave na comunicação. Segue lá. Legal, mas o que você faz por aqui além de assistir TV e perder tempo na internet? Quer saber? Se olhar pra esse lixo é como você se realiza, beleza, mas eu não vou competir com isso. Eu não tenho isso com você! Nesse momento não há mais segurança no diálogo. Já começou uma sessão de acusações, ninguém está conseguindo expressar aqui o que estão sentindo e o que realmente estão precisando. Ele está precisando do reconhecimento, da validação dela, e ela está precisando do apoio, da atenção dele.
E ninguém está se entendendo aqui. Eles estão se expressando na forma de acusação, estão fazendo observações com julgamento e rotulação, isso não funciona. Olha para onde vai o diálogo agora. Ah, não tem mesmo! Porque você se importa mais em economizar para o seu barco ridículo e se satisfazer do que jamais se preocupou comigo. Cala a boca! As pessoas que não têm habilidade na comunicação, o que elas fazem? Elas demoram para falar sobre assuntos difíceis. As pessoas que não têm habilidade de comunicação não falam das situações difíceis, o que faz ela se sentir mal, não se comunica e aí vai soltar isso na hora do conflito. Junta e vai soltar isso na hora do conflito. O temperamento mais tendente a fazer isso são o fleumático e o melancólico. E aí nessa hora é a pior hora para você colocar essas coisas. Aquilo que deveria ser colocado de forma não violenta, de forma pacífica, num diálogo amoroso, no momento em que a ira não está lá em cima, vai ser colocado na hora da briga. Na hora da briga, é hora de você, falar pouco. É hora de você se segurar, é hora de você reagir bem. Porque na minha comunicação com as pessoas, eu preciso ser educado. Mas quando alguém não me trata com educação, eu preciso segurar a onça dentro de mim, eu preciso segurar meu ego, para não reagir conforme os sentimentos ruins que estão dentro de mim. Amém? Isso é um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Olha só o que esse casal vai fazer, preste muita atenção. Vamos conversar? Senta aqui um pouquinho, Roberta. Não. Agora? Precisa tirar essa roupa. Não, a gente precisa conversar. A gente nunca consegue, nunca tem tempo, a gente precisa conversar. A vida é corrida, Miguel. Você acha que é fácil dar conta de tudo isso aqui? Ele cometeu 2 erros aqui. Ele não observou, que é o principal pilar da comunicação assertiva, observar o outro e a si mesmo, e ele generalizou. Ele falou que eles não têm tempo, nunca tem tempo para conversar. Esse nunca acabou irritando ela. Eu não faço nada, não trabalho, você acha que eu também não é corrido pra mim? Mas trabalho, Aqui é importante contextualizar. Ele é personal trainer e ela trabalha com estatísticas. Ela tem ciúme dele, porque ele lida com muitas mulheres. E a base do discurso dela, do diálogo dela, é o ciúme. E o dele é se sentir menos que ela, porque ela está toda hora diminuindo ele por causa do trabalho dele, mas na verdade ela tem ciúme. Roberta, meu trabalho é o quê? Fala! Ai, nada, deixa pra lá, vai, Miguel. Tá vendo como você é ridícula? Acha que porque entende de números é melhor que os outros. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tá nem aí pra estatística. Ninguém que você conheça, né, Miguel? Ai, a estatística, ela ajuda o mundo a se mover. Com certeza, claro, óbvio. Porque se não fosse você, seus amiguinhos nerds, bum, o mundo tinha acabado, né? E se não fosse você e as suas alunas gostosinhas, o mundo teria um padrão de beleza 50% mais interessante. Agora preste atenção que ele vai se defender rotulando ela de arrogante e de ciumenta. A partir daí o diálogo não tem mais jeito. Acompanhe. Eu não sei o que é pior. A sua arrogância ou o seu ciúme? Ciúme de quê? De mim? Do meu trabalho? Eu não quero ser casado com uma mulher assim. Então arruma outra. A Sarada, por exemplo. Não dá pra conversar com você. A comunicação assertiva tem 4 pilares. Observar, expressar sentimentos, expressar necessidades por trás dos sentimentos e fazer pedidos. Eles não fizeram nada disso. O primeiro pilar já foi quebrado no começo. Ele não observou que aquele não era o momento certo. Ele não se observou, vendo que ele está frustrado, nervoso, e não observou ela, que vinha chegando cansada e que não era o momento. Inclusive ela pediu para ter esse diálogo depois. Ele cometeu um outro erro, que é a generalização. Ele diz que eles nunca têm tempo. E como ela trabalha demais, ela já se ofendeu com isso e usou o armamento que ela sabe usar, a narrativa dela. A narrativa de que ele trabalha só com mulheres e o ciúme tomou conta dela e o diálogo se baseou nessas 2 direções. Ele se sentindo diminuído e ela com ciúme. Veja que não houve uma convergência aqui e esse diálogo vai acabar em briga e distanciamento. Portanto, expressão de sentimentos, expressão de necessidades, principalmente observar como o outro está.
Se é a hora certa, o lugar certo. Com isso não tem erro. Até o próximo vídeo. O que mais vocês acharam desse vídeo? Pode ser do outro também. Acho que uma das coisas que ficou perceptível foi que a mulher basicamente menosprezou o trabalho dele, né? Eu sei que o trabalho da mulher lá, com estatísticas, é importante, mas também não tira o mérito que os dois estão trabalhando juntos, né? É um time, você falou no início. E aí, do jeito que ela fala, é como se o trabalho dele fosse só pra ele encontrar outra mulher e não pra honrar as coisas do lar, né? Então, eu acho que, assim, como homem, eu acho que se você menospreza o que traz a comida pra casa, eu acho que é bem paia pra você ouvir isso, né? Mas, Thiago, imagina que você fosse um personal trainer e você tivesse alunas daquelas que se vestem, né? Imagina, Gustavo, vamos... Ele tem a resposta. Ele sabe. Vamos aqui para você. Pode Imagina que falar. você fosse personal trainer e tivesse essas alunas aí. Certo. Lali, como é que você se sentiria? Ele como discípulo, aí é um tema para outra conversa, mas assim, é arriscado, né? E outro... Lali, como é que você se sentiria? Note que ela estava com ciúme dele com relação às... E note que quando ela chega para conversar, por que ele quer conversar logo? Porque ele já não está aguentando mais. E ela já está também por aqui com o trabalho dele. Então tem um contexto por trás disso, não tem não? Anterior, que eles não vinham conversando. Lembra que a gente falou aqui dessa coisa de você ter dificuldade de dizer coisas importantes, de conversar coisas importantes, e aquilo vai enchendo? Lali. Se Gustavo fosse personal trainer e pegasse essas alunas aí bem... Eu não sei. É o tipo de situação que eu acho que a pessoa só sabe exatamente como reagiria se estivesse vivendo, né? Mas eu acho que, assim, se você tá começando um relacionamento com uma pessoa que é personal trainer e você não vai aguentar, vai ficar se mordendo de ciúme, não comece o relacionamento. Boa. Ela casou com ele, provavelmente ele já era desse ramo, né? Então, agora, é claro que você pode dialogar, né? Pode conversar, pode tentar encontrar caminhos para que isso não estrague o relacionamento, né? Mas tem que ter uma disposição dos dois, tanto dela colocar o efeito que isso traz para ela, né, a insegurança, e tanto dele também de não invalidar o posicionamento dela, o sentimento dela. Certo. Eu, como pastor, iria conversar com ele e dizer, rapaz, ore a Deus e pegue clientes mais homens. Tira essas... Eu vou falar. É muito arriscado. A de convir, personal trainer relaciona demais, muito de perto, dia a dia. Para ter envolvimento emocional não é difícil. É uma profissão arriscada. Então requer certos cuidados. Mas você vê que ali ela estava com ciúme. Eu acho que uma das coisas que mais... claro que eu vou falar aqui é uma inferência, né? Não tem como a gente ter o contexto prévio todo, né? Mas o que deixa entender é que parece que nenhum dos dois estava entendendo exatamente o que estava sentindo, né? Eu creio que muitos conflitos acontecem porque a gente não é capaz de analisar o que está passando dentro da gente, né? Porque você vai vendo que aquilo ali vai escalando e o ciúme dela, ela coloca como culpa dele e a desvalorização dele, ele coloca como culpa dela. Sendo que, na verdade, isso é algo que ele está sentindo. Não necessariamente que ela esteja desvalorizando, né? Mas começa em você primeiro, né? E depois se terceiriza para o outro, né? E meio que o que deixa entender desse vídeo é que tanto os dois começam conversando de uma maneira diferente e depois aquilo vai escalando. Porque, no geral, provavelmente quando ele fosse abordar, ele falaria primeiro dele. Mas quando ele vai acusar, ele fala dela. Né? Ele fala do que ela está fazendo, não do que ele está sentindo. Existe uma grande diferença entre você dizer o que você está sentindo e você dizer o que o outro está fazendo. Né?
Então, se eu chego para Lali e digo, Lali, você tá, sei lá, vamos supor que fosse esse caso de menosprezo. Lali, você sempre está falando mal de mim. Sendo que, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que, Lali, você está me fazendo sentir inferior. É uma comunicação diferente, né? Isso. Eu estou falando da causa, outro eu estou falando da consequência, né? Então, tem essa diferençazinha que eu acho que os personagens não souberam interpretar muito bem isso daí, né? Então, comunicar é necessário, né? Será que ele sabia antes que ela tinha ciúme dele? Ela podia ter conversado com ele e disse, amor, eu não me sinto confortável você com essas clientes. Vamos repensar? Uma coisa também que eu fiquei pensando é que não tem, talvez, nem a ver com a comunicação. Ela já é a ponta do iceberg, né? É que cada um deles tá, como esse cara aí falou, trazendo a própria narrativa. E na sua própria narrativa, você é o protagonista, né? E você tá falando tudo do ponto de vista do que te afeta, do que... O eu é o centro, né? Eu quero resolver o meu problema, então o centro sou eu, né? Nenhum dos dois estava ali no posicionamento de olhar pelo outro, né? Estava de olhar para si mesmo, né? E dos problemas que você está causando para mim, né? Então, isso é algo que afetou a comunicação, mas, na verdade, é um problema de mindset, né? Assim, de como você está construindo a narrativa da sua vida. Uma coisa também que eu percebi a respeito do primeiro, não do segundo agora, porque o primeiro foi do filme, né, A Prova de Fogo, é que ambos tinham idealizações do que seria o sucesso para ele de forma distintas, que é o cara, ele esperava conseguir o barco dele, que era para isso que ele estava juntando dinheiro, e a esposa estava com necessidade de cuidar dos pais que já estavam velhos, acho que é o pai que já estava velho, estava no hospital. Então, ambos tinham trabalhos diferentes. Ele tinha, tanto que no filme, ele tem o recurso para ajudar ela, mas até o final ele não percebe que ele pode ajudar a própria esposa, que parece um negócio muito esdrúxulo, mas não tem o mesmo alvo. Eles não estavam indo para o mesmo caminho. Neste caso, 2 mais 1 era 1. A matemática de Deus aí não estava funcionando. 1 mais 1 é igual a 0 ali, né? Na verdade, tem muita coisa para ser explorada nesses vídeos, viu? É porque, assim, como você falou, tem muitos problemas nos vídeos, né? Mas eu não sei se eu vou antecipar, se eu vou, não sei da hora, mas é o seguinte. Porque, assim, eu tava, enquanto todos estavam falando e os vídeos passando aí, eu imaginei o seguinte. É que o problema era antigo e o Senhor vinha me comunicando aqui à mente quão bem-aventurados nós somos. Por quê? Porque eu imaginei assim, esses casais provavelmente iam resolver as situações sozinhos, né, tentando resolver ali. A bênção que a gente tem um corpo que é a igreja, nós temos instruções claras, a gente pode pedir recurso, né, ali ajuda. Então, irmãos, enquanto estava tudo isso acontecendo, na minha mente estava vendo isso, né? Quão bem-aventurados nós somos, né? Nós temos o cuidado de Deus para as nossas vidas, né? Como essa palavra de hoje, como tantas outras. O que fica apertado no meu coração é assim, os que não puderam vir, né? E a gente vai ter a missão de estar passando para os outros, o que o Senhor nos trouxe aqui, tem nos trazido, né? E, assim, eu queria frisar isso para vocês. Irmãos, vocês não estão sós. Você tem o Senhor, você tem o corpo que é a igreja, né, para resolver todas as situações. Não se furtem de buscar ajuda. Peçam ajuda. Eu sei que aqui eu conheço muitas situações. O problema precisa começar e precisa ter um ponto de partida. Era isso que eu estava vendo. Acho que o pior problema desses casais aí era assim, encontrar o tempo certo. Quando é que ele ia saber? Para aquele cara ali do segundo vídeo, o tempo certo era aquele momento. Porque ele já estava ali sentado, para a mulher não era aquele momento. E quão difícil irmãos, a gente começar a fazer a coisa. A gente tem conversado com alguns irmãos, com algumas situações, eu disse assim, é preciso dar o pontapé inicial, precisa começar. Quando
pessoas vão se converter, né? Novos irmãos vão ser agregados aqui à família de Deus, né? Vai fazer parte da família de Deus, e eles já vão vir com problemas, né? Já vão vir com problemas. E aí? Precisa ter um ponto de partida. Comece de você, como o Vinícius falou lá no início. Eu não posso mudar o outro, mas você diga assim: Senhor, o que é que eu posso fazer? Me ajude, eu vou buscar o discipulador, o pastor, mas tenha a iniciativa. Eu e Márcia, a gente tem poucos problemas, irmãos, mas nós temos problemas, mas a gente decide logo conversar. Mas é porque pra gente essa prática ela vem antes da gente se casar. Eu sei que para muitos aqui é mais difícil. É mais difícil começar a pontuar, ter o domínio próprio para chegar ali. Uma coisa que eu vi muito ali, quando o outro chega numa situação ali, acho que está retratando pessoas que não têm um Senhor. Nós temos o Senhor, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, comece a olhar para o outro, ver a necessidade do outro. E isso aqui independe se é marido e mulher, é o outro, é o irmão, é a pessoa que está ali, entendeu? Olhe para o outro e diga, não veja assim que ele está lhe atacando. Você imagina se Jesus fosse revidar como trataram ele? Não é? Coitado de nós, não ia sobrar ninguém, porque todos foram muito ruins com Jesus. Fizeram coisas terríveis com ele. Mas quando, aquilo que Vinícius, para mim, para ponto alto também, foi quando o Vinícius chegou aquela pessoa lá agressiva falando a ele, para dizer, peraí, rapaz, você sabe de nada? Eu sou o médico aqui, o doutor aqui, tal. Não, ele viu que o cara lá estava, né, achando inadmissível a situação e estava lá chateado, esbravejado. Quantas vezes um irmão seu, um pai, uma mãe, o marido, a esposa, o filho, né, chega de uma maneira assim toda errada e você se acha, né, na razão de também revidar daquela forma. Irmãos, e quantas vezes vocês viram que eu revidar daquela forma não resolveu? Então eu quero fechar com isso aqui. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a Igreja do Senhor, nós temos ajuda, temos recursos. Então não vamos deixar de usá-los, amém? Vamos trazer, vamos colocar diante dos discipuladores, dos irmãos, diante do Senhor, nossa situação, porque eu tenho certeza, irmãos, que todos vocês que estão com situações, vocês querem resolver, não é? Mas muitas vezes se coloca da maneira errada, né? Mas seria isso aí. Eu acho que esse assunto é muito relevante, né? A questão da comunicação. É uma coisa básica, mas eu não sei se foi Jéssica uma vez, ou foi outra pessoa aqui falando sobre a gente deveria dar glória a Deus por saber falar, né? Ela está aí nessa luta, eles estão aí nessa luta, para que Angelina rompe cada vez mais e fale cada vez mais. E como isso é precioso, né? A gente tem a linguagem e a gente precisa dar valor a isso que Deus nos deu, né? É o dom de Deus. E Deus quer nos aperfeiçoar. Então, é simples, mas é complexo ao mesmo tempo. Porque a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer cada vez mais. Rosa saber se comunicar cada vez mais com a Vicky, Solange com seus filhos, Socorrinho com seus netos. Então, mesmo essas três que eu acabei de falar, só usei como exemplo porque estão aqui de frente, viu? Não são casadas, né? Não está com o marido do lado, mas também precisa. E no próprio relacionamento da igreja, porque... E quando a gente... O que é que a Bíblia diz quando você vê seu irmão pecar? Né? Vai entre ti ele só. E como é importante a gente aprender a ter uma comunicação não violenta. Né? Porque muitas vezes eu fui violenta e eu nem percebia que eu estava sendo violenta. Eu tenho uma frase na minha memória de uma pessoa que, quando ela está conversando com a gente, explicando uma coisa, não é do nosso meio, não. Ninguém, alguns daqui conhecem, mas só da minha família. Que ela está explicando, aí quando a gente não entende, ela diz assim, você não está entendendo. Ela está dizendo o quê para mim, gente? Cutucando onça. O que é que ela está dizendo para mim? Ela não está dizendo só que eu não estou entendendo, ela está dizendo você não tem capacidade de entender. Eu escuto tudo na minha mente. Você não é capaz, eu estou falando, e você não está entendendo. Gente, isso me machuca. Claro que eu perdoei já todas as vezes e estou disposta a perdoar quantas vezes mais for necessária, mas eu não quero dizer isso para a pessoa. Eu não quero dizer isso para o meu irmão.
quando eu explicar uma coisa para ele, eu não quero dizer para ele, você não está entendendo. Eu quero dizer assim, para pegar o feedback, né? A forma que eu falei, deu para você entender? Diferente, né? Muito diferente. Eu estou trazendo para mim. Será que eu expliquei bem? Eu não estou dizendo que foi você que não entendeu. Não é você que é incapaz de entender. Pode ser eu que não esteja sabendo explicar. Deixa eu explicar diferente. Vou tentar de outra forma. Então, isso é muito importante, isso, tudo que está acontecendo aqui. É para a gente evoluir, para a gente ser pessoas melhores, para a gente ser discipulador melhor, para a gente ser um proclamador melhor. Só que, apesar de eu ter dito que é complexo, eu queria ler um texto aqui, rapidinho, viu, amor? Porque, como até é um complemento do que o Henrique falou, de que o Espírito Santo nos ajuda, né? Lucas 12, de 11 a 12. Diz assim: quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis em como ou com o que vos defendereis, nem com o que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Então, realmente, é o Espírito Santo que nos enche. Isso não quer dizer que a gente não deve estudar, crescer, né, se aprimorar, melhorar. Eu mesma quero. Mas a gente também precisa depender do Espírito Santo, pedir que Ele nos ensine, porque é Ele que nos ensina, né, todas as coisas. Amém. Eu acho que terminou. A gente terminou com esse vídeo. Mas eu queria que a gente ficasse em pé de novo e a gente fosse para aquela musiquinha. E aí você vai... Veja que essa música encaminha a gente no sentido oposto da comunicação violenta. Daquela comunicação que cutuca a onça. Olhe para o seu irmão e diga assim, ó. Time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecer-lhe o louvor que traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço de amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto na tua tristeza e da alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecer o louvor e traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço de amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto na tua tristeza e da alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será